como no céu. Ou seja, no céu, a vontade de Deus já é feita. Lá, Cristo não precisa de nenhum esforço para que a sua vontade seja obedecida. Os anjos estão prontos a submetê-lo. Mas aqui na terra ainda, irmão, é nós que estamos aqui. Então Cristo precisa hoje, qual que é o desejo de Deus para com você? Qual que é o desejo de Deus para com a igreja? E quando eu falo igreja, eu falo no sentido geral, mas também falo no sentido específico, a igreja aqui em Contagem, nós, cada família, cada jovem, cada adolescente, cada casal, cada irmão, cada irmã, o que Deus quer? Ele quer encabeçar e quer que ele seja o centro da sua vida. Ele quer ter o controle sobre a nossa vida. Quando aqui os irmãos cantaram o hino, falar que Ele nos quer totalmente. Isso é o que Ele quer de nós. Mas hoje nós temos que admitir, né, irmão? Nós temos dois cabeças. Um é Cristo e o outro ainda é o nosso velho homem. Nós temos dois maridos ainda. Um é Cristo, o outro às vezes se manifesta em forma de leis e mandamentos. Ou às vezes o próprio pecado é o nosso cabeça. Às vezes o amor às coisas mundanas ainda direciona a nossa vida. Então, quando é que o Pai, Deus, vai ficar satisfeito conosco? Quando nós entregarmos totalmente a direção da nossa vida para Cristo nos encabeçar. Então esse primeiro ponto aqui, não se esqueça dele. O mistério da vontade de Deus é submeter a Cristo todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra. Aqui em 1 Coríntios capítulo 15, Primeiro Coríntios capítulo 15, versículo 24, fala assim, olha: e então virá o fim, quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que Ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Então, quando é que virá o fim? Quando o Senhor tiver domínio sobre todas as coisas. Então Ele precisa da nossa cooperação. Ele precisa que nós nos consagremos a Ele. Aí no Salmo 68, Senhor Jesus, amém, fala assim, olha, o Senhor precisa encabeçar a igreja, para a igreja cooperar com Ele na destruição dos principados e potestades, para a igreja colocar todos os inimigos debaixo dos pés. Quando nós falamos todos os inimigos debaixo dos pés de Cristo, quem é aos pés de Cristo? É a igreja aos pés de Cristo. E onde tem que estar todos os inimigos? Debaixo dos pés de Cristo. Ora, se é debaixo dos pés de Cristo e a igreja é o corpo de Cristo, logo os inimigos têm que ser colocados debaixo dos nossos pés. Satanás tem que estar debaixo dos nossos pés. Os principados e potestades deverão e devem estar debaixo dos nossos pés. A nossa vida da alma também tem que estar debaixo dos nossos pés. A nossa carne com as suas obras tem que estar também debaixo dos nossos pés. E isso não é religião, isso é uma realidade. O Senhor Jesus precisa encabeçar a nossa vida. Aí fala assim no versículo 1: levanta-se Deus, dispersam-se os seus inimigos, de sua presença fogem os que o aborrecem. Como se dissipa a fumaça, assim tu os dispersas. Como se derrete a cera ante o fogo, assim à presença de Deus perecem os iníquos. Os justos, porém, se regozijam, exultam na presença de Deus e folgam de alegria. Quem são os justos aqui nesse contexto? Somos nós.
Por que nós devemos vir para a reunião cheios de alegria? Porque nós somos justificados. Se nós olharmos para a nossa condição, muitas vezes nós estamos como os iníquos. Não é verdade, irmãos? Mas se você ficar olhando para a sua condição, você vai fugir como fogem os iníquos. Na hora da reunião você fala assim: eu não vou não, que eu sou um iníquo. Eu estou acabado. Quem sou eu para estar ali com os irmãos? E o diabo fala para nós muitas vezes, sentado nessa cadeira branca: você não pode levantar, que você é um iníquo. Você aí é um injusto. Então você não pode se alegrar. Lembre-se de Jesus Cristo e da obra que Ele realizou por você. Nós agora não somos nem iníquos, nem injustos, porque nós somos justificados. O sangue de Cristo já foi derramado a nosso favor. Basta nos voltar a Ele, basta nos confessar a Ele, basta nos arrepender, e nós já somos introduzidos na sua presença. E lá, na sua presença, que é as reuniões da igreja, que é a nossa sala de casa, que é o nosso grupo familiar, que é a rua onde você sai para orar pelas pessoas, você deve se alegrar e você deve se folgar. Folgar é relaxar, entendeu, irmão? De alegria, de prazer. Às vezes nós somos tristes porque o pecado nos entristece. Às vezes nós somos tristes porque a vida da alma nos oprime. E aí nós queremos nos isolar, fugir. Mas saiba que fugir são para os inimigos de Deus. Se dissipar, são para os que Deus não querem, eles na presença dEle. Aí fala assim, versículo 4: cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exaltai o que cavalga sobre as nuvens, Senhor é o seu nome, exultai diante dEle. O que nós devemos fazer numa reunião do Partido do Pão, por exemplo? Isso aqui, irmãos. Quando nós fazemos isso, é uma forte prova de que nós estamos sob o encabeçamento de Cristo. Quando você libera o seu espírito, você está declarando para Satanás e para o mundo: olha, Cristo está me encabeçando. Deus, Pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Deus faz que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade. Isso é a vida da igreja. Antes nós éramos solitários, viúvos, isolados, mas na igreja nós recebemos famílias. Na igreja nós recebemos muitos irmãos. Nós não somos mais solitários. Aí o versículo 11 fala assim: o Senhor deu a palavra. Que palavra o Senhor tem dado para nós hoje? É que nós precisamos pregar o Evangelho. É que nós precisamos ter a experiência de contatar as pessoas. Que nós precisamos usar bem as nossas redes de cuidado. Não é para poder nos promover, não é para poder nos agrupar por necessidades. As mulheres têm ali seu cantinho, os homens têm seu cantinho, os casais jovens também têm seu bloquinho, os adolescentes também têm seu cantinho. Nada disso, irmão. As redes de cuidado da igreja é para pregar o Evangelho. Aqui está dizendo: grande é a falange das mensageiras das boas novas. Vamos pedir ao Senhor experiência nessa palavra profética que nós temos ouvido atualmente, de sair, orar pelas pessoas, pregar o Evangelho. Se você consegue, faça com o Portais Dinâmica. Se não consegue, leva o jornal, distribua. Mas vamos pedir ao Senhor essa experiência. Vamos pedir ao Senhor para que a nossa rede de cuidado realmente cumpra o seu objetivo. Que nós possamos cuidar uns dos outros e ainda cuidar dos de fora, agregando-se a nós. Isso é a palavra que nós temos ouvido atualmente. Ó Senhor Jesus. Então, a maneira de a igreja estar cooperando com Cristo, para que Cristo tenha o seu encabeçamento sobre a terra. Não existe outra maneira. Por um lado, nós nos submetemos a Ele, cooperando com Ele, para que Ele nos torne pessoas que vão reinar com Ele, pessoas que estão crescendo em vida, pessoas que estão sendo transformadas, pessoas que estão tendo experiência de cruz, pessoas que estão aceitando o morrer de Jesus. Isso é um lado.
Por outro lado, anunciar o Evangelho. Nós não podemos falar assim, mas eu prego o Evangelho, mas você não expressa a vida divina não está crescendo em você. Logo, sua pregação do Evangelho pode ser uma mera obra. Então, esses dois princípios têm que nos governar. Por um lado, nós estamos crescendo. Por outro lado, nós estamos servindo. Uma coisa depende da outra. Ó Senhor, amém. Outra coisa, irmãos, o segundo ponto que eu quero compartilhar é que para cumprir sua vontade eterna, o Senhor, Ele criou um novo homem, ou seja, uma nova criação. E Efésios, o versículo que nós lemos de Efésios, capítulo 2, nos mostra isso claramente, que fala de gentios e judeus. Ele criou em si um novo homem, ou seja, uma nova criação, uma nova humanidade. E 2 Coríntios capítulo 2, versículo 15, fala que, deixa eu devagar com vocês aqui, 2 Coríntios 2, 5,17, perdão, 5,17, podem ler para mim, por favor, para vocês também estar usando a voz, que quando nós usamos a voz, nós liberamos o Espírito. Então vocês podem ler para mim, amém? Então, uma vez que nós estamos em Cristo e dele nascemos, então nós somos agora uma nova criação. A palavra nova criatura aqui é nova criação. Você, eu, não fazemos mais parte da velha criação. Quem é a velha criação? Os que nasceram em Adão. Tá certo? Os que nasceram em Adão pertencem à velha criação. Mas nós que nascemos em Cristo, nós pertencemos à nova criação. Aí 1 Coríntios capítulo 15 fala que o primeiro homem, Adão, ele se tornou anímico, alma vivente, alguém que viveu em si mesmo, na alma. Mas o último Adão, Cristo, tornou-se o Espírito que dá vida. E uma vez que nós agora somos da nova criação, nós precisamos expressar esse último Adão em nosso viver. 1 Coríntios 15, ó Senhor Jesus, versículo 46 fala assim: mas não é primeiro o espiritual e sim o natural. Então a primeira criação, ela é natural, e nós temos esse elemento desse Adão em nós, certo, irmão? Natural. Às vezes nós ouvimos muito na vida da igreja, irmão, você está agindo no seu natural. O que é o nosso natural? O nosso natural, ele tem tanto coisas boas, quanto coisas ruins. E às vezes nós não andamos de acordo com as coisas ruins. Semana passada falou do Behemote e do Leviatã. O Leviatã é o Adão ruim, mas o Behemote é o Adão bonzinho. O Behemote tem sua própria justiça. O Behemote tem seu próprio critério de ver e de fazer as coisas. E o Behemote, se olhar para ele na água, você acha que ele é até um animalzinho bonitinho, delicado. Ele é inofensivo. Ele veste uma capa de Cristo, mas lá dentro não tem nada de Cristo. Ele veste uma capa religiosa de cristão, mas não expressa nada de um cristão. É o Behemote. Então isso aí é o Adão, é o ser natural, primeira criação. Mas o segundo, ele é o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno. Ó Senhor Jesus, irmão, você tem que ler a Bíblia, né? Quando a gente vai, sim, checar na nossa experiência, né, irmão?
quanta coisa terrena nós ainda trazemos conosco. Quantas coisas terrenas. Nós não sabemos nem ter um lazer, irmão. Quando nós vamos ter um lazer, a gente embriaga. Se suja todo quando tem um lazer, se contamina todo. Tem um jogo de um time que você torce e você esquece ser crente. Não é pecado você, não estou falando que é pecado você torcer para um time, não, faz parte do lazer. Mas você se suja, você se contamina. Aí você exatamente. E eu falo isso, aí vem, eu estou falando do lazer, mas às vezes, irmão, tem pessoas que o lazer delas é o trabalho. Aí, trabalhar dignifica o ser humano, e Deus falou, né, para Adão, com o suor do rosto começa o teu pão, tem que trabalhar, mas às vezes nós trabalhamos tanto que nos contaminamos. O trabalho, que é uma coisa digna, uma coisa abençoada por Deus, vira uma iniquidade na nossa vida. Vira uma iniquidade na nossa vida. Ou seja, e outras coisas até mesmo do passado nosso, que aqui está falando aqui, né, que como nós trouxemos a imagem do que é terreno. Agora nós temos que trazer a imagem do que é celestial. E lembre-se uma coisa, imagem está relacionado com o interior, e não o exterior. Semelhança, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Semelhança, externo, imagem, interno. Então nós temos que trazer algo do interior. Nós temos que tratar com o Beamote e botar ele para fora, porque o novo homem já chegou. Tem que falar: Beamote, dá licença, porque Cristo já chegou. Eu agora sou uma nova criação, eu sou parte da nova criação. Senhor Jesus. E no Efésios capítulo 4, fala assim, olha, versículo 22 ao 24, pode acompanhar também comigo, irmãos. Fala assim: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompem, segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, ou vos revistais da nova criação, criados segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então nós não somos, irmão, quero reenfatizar aqui, nós não pertencemos à velha criação, nós não temos que viver de acordo com a velha criação. Permita-me dizer, nós ficamos mais de um ano sem ter uma vida normal da igreja no quesito reuniões. Olha, irmão, nós voltamos muito mundanos. Está difícil agora a gente ter uma vida que realmente expressa o Senhor em totalidade. Nós perdemos o ritmo. Nós colocamos coisas no lugar das reuniões da igreja. Nós colocamos coisas naquelas comunhões de FCM que nós tínhamos. Hoje está tudo ocupado, mas ocupado com o quê? Nós temos viajado mais. Nós temos frequentado mais os lugares. Está difícil de voltar. Mas aqui a palavra está falando que os da nova criação, eles se despojam da velha criação. Despojam-se da velha criação. E eles se revestem da nova criação que foi criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Ó Senhor Jesus. Mas graças ao Senhor, aqui no capítulo 13 também de Efésios, fala que por meio do Evangelho, tá certo? Nós fomos resgatados. Ó Senhor Jesus. A igreja foi gerada como nova criação. Vou ler aqui para vocês, abra aí, Efésios 13, versículo 5, fala assim: o qual em outras gerações não foi dado conhecer ao Filho dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios, nós, somos co-herdeiros, membros do mesmo corpo, e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. O Evangelho nos tornou parte da nova criação.
do qual Paulo foi constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a ele concedido, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, irmão, agora é a vez da igreja expressar essa realidade. O Evangelho já nos alcançou, mas agora Deus quer que, por meio da igreja, algo dele seja expresso, a nova criação seja expressa, manifestada nesta terra. Não vamos deixar que as coisas nos sufoquem, não vamos deixar que as coisas apaguem a nossa fé, destrua os nossos valores. O que o Senhor já fez em nós, nós não podemos perder, não podemos retroceder na nossa carreira. Irmão, nós temos que reagir. Às vezes nós não queremos reagir. A palavra está falando, igual martelo batendo para esmiuçar a penha, mas nós não somos uma pedra, parece que nós somos uma bola de ferro. Não é verdade, irmão? A palavra está batendo, e a gente não amolece. Fala, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não posso continuar assim, Senhor. Senhor, me ajuda a reagir. Então, uma vez que nós somos da nova criação, irmãos, e nós não somos aqui da terra, aí nós temos que ir para Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 19 e versículo 20, até o versículo 21, fala assim: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Isso aqui já nos ilumina bastante, não, irmãos? Como que está nosso relacionamento? Como nova criação, onde nós estamos buscando a nossa pátria? Onde nós estamos buscando a nossa estabilidade? Versículo 20: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si mesmo todas as coisas. Então, a última parte do nosso ser que será transformada será o nosso corpo. Mas nós temos que entender, o Senhor só pode fazer esse trabalho em quem tem essa visão. Poxa, eu estou aqui na terra, mas a minha pátria é nos céus. Aqui eu sou um peregrino. Aqui eu não posso fincar a minha esperança, a minha expectativa, meus recursos financeiros, minha saúde. Eu não posso colocar aqui, porque minha pátria é no céu. Eu sou um cidadão do alto. Então você é lá do alto, e como nova criação, nós devemos carregar a imagem do celestial, como eu falei. Terceiro ponto que fala que nós somos lá do alto, uma nova criação do alto, Colossenses capítulo 3, aí nós devemos ter uma atitude. Versículo 2 fala assim: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Então, o cidadão do alto, ele está pensando nas coisas lá do alto, e ele está buscando as coisas lá do alto. E essa nova criação, então, ela tem uma cultura celestial. Com relação ao nosso passado,
nós tínhamos uma cultura terrena, um costume terreno, que era a nossa tradição terrena. Mas depois que nós encontramos o Senhor, ou seja, melhor, o Senhor nos encontrou, a nossa cultura agora é outra. Você pode trabalhar, você pode estudar, você pode ter sua vida social, mas você tem que entender, nós precisamos entender, que nós não andamos de acordo com o curso deste mundo. A nossa cultura não é, definitivamente não é, a cultura do mundo. Ó Senhor Jesus, devemos saber que tem uma diferença entre a cultura da igreja, a cultura da nova criação, a cultura do povo do alto e a cultura do povo terreno. Tem uma diferença. Nós vamos pensar sobre isso, gente. Como que nós temos vivido nessa terra? O que prevalece mais sobre a nossa vida? A cultura terrena ou a cultura celestial, que é a nossa nova cultura? Isso tem a ver com a nossa identidade, tem a ver com o seu, digamos assim, tem a ver com o seu CPF celestial. Você anda de acordo com qual cultura? Você milita por quem? Que as armas das nossas milícias não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Mas nós vamos militar por aquilo que nós acreditamos. E a cultura mundana nos exige que nós militamos por ela. Aí buscar as coisas lá do alto, pensar nas coisas lá do alto, investir nas coisas lá do alto, requer uma visão lá do alto. Uma visão terrena não consegue nem discernir. Essa cultura aqui não é para mim, essa aqui que é a minha. Não consegue. Nós devemos fazer essa pergunta para nós. Efésios capítulo 4, aqui voltando lá. Gostaria de, quando esse assunto é a parte da cultura celestial. Capítulo 4, versículo... Efésios 4, versículo 17, fala assim, acompanhe na sua Bíblia, por favor, irmãos, para você ganhar também, para você ser ajudado pela palavra. Fala assim, isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis, como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Aqui Paulo está falando, a cultura de vocês não é mais a cultura dos gentios. Então tem a ver com o andar. E quando a Bíblia fala de andar, está falando de procedimento, de viver, de um testemunho. Tem diferença. Os que são da cultura divina com os que são da cultura humana tem diferença. O homem de cima é diferente do homem de baixo. A mulher de cima é diferente da mulher de baixo. O jovem de cima é diferente do jovem de baixo. O adolescente de cima é diferente do adolescente de baixo. O casal de cima é diferente do casal de baixo. Aí ele fala assim, então, como são os gentios? Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem. São ignorantes em relação à economia de Deus, à vontade eterna de Deus, aos mistérios do reino dos céus, são ignorantes. Conhecem de muitas coisas terrenais. Conhecem de muitas coisas de tecnologia. Conhecem de muitas coisas do mundo digital. Conhecem de muitas coisas de assuntos pertinentes à cultura humana, como Moisés no Egito. Ele era instruído em toda a ciência do Egito. Quando fala que Moisés era instruído em toda a ciência, o que tinha de curso superior daquela época, Moisés fez. Então Moisés tinha todas as faculdades. E você quer ter dificuldade com alguém? É você tocar naquilo que é a formação dele. Eu formei para médico, acabou. Mas ninguém pode falar comigo em assunto de saúde. Formei para engenheiro, acabou.
Ninguém pode falar mais comigo de engenharia. Formei na área de alimentar. Acabou. Não fala a palavra angu comigo não, que eu tenho uma explicação todinha. Fala sobre angu para você. Filosofia, história, geografia. Moisés sabia de tudo. E ainda tinha artes marciais. Irmão, tudo de ciência, Moisés foi preparado. Ele passou os primeiros 40 anos da vida dele estudando. Estratégia de guerra. Esse era Moisés. Aí de repente, nos assuntos concernentes a Deus, ele também achava que ele tinha conhecimento, que ele também era doutor. Olha, irmão, nós temos que aprender a nos despojar do velho homem. Às vezes nós somos ignorantes das coisas espirituais. Das coisas terrenais nós podemos ser até doutor, entendido, especialista, PhDs e etc e tal. Mas nas coisas espirituais, às vezes nós somos uns baitas ignorantes. Estou falando nós, estou me incluindo. Obscurecido de entendimento por causa da ignorância que vive, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, prazeres, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quando eu falo da cultura aqui, eu poderia ler mais o capítulo. Essa cultura, essa nova cultura da nova criação, começa aqui no versículo 17 e vai até o capítulo 5, versículo 32. Começa com uma orientação pessoal a todos. Depois Paulo começa a mostrar que a maneira de andar é no amor. Aí ele volta a falar das impurezas. Aí ele começa a falar do palavreado. Irmão, nós estamos caindo num costume de até aceitar o que a cultura humana está fazendo com o significado das palavras. Nós estamos aceitando. Então está muito comum hoje crentes falarem palavras torpes. Está muito comum. Está muito comum. O vocabulário da cultura terrena é um vocabulário chulo. Mas nós estamos usando isso. Devemos perguntar-nos como vive a velha criação e como vive a nova criação. Então aqui Paulo está falando, ele começa a ajudar assim, depois ele entra dentro da nossa casa, ele passa pela casa, a nova cultura de filho, de pai, de mãe, de esposa. O último aqui, ele termina falando a cultura da vida conjugal. Ele fala a última cultura aqui da vida conjugal. Eu não sei se na nossa cultura aí nós estamos aderindo aos movimentos feministas, movimento machista, movimento isso, movimento aquilo outro. Não sei se a gente está aderindo. Se apertar a gente, você fala, irmão, eu sou machista. Mas eu sou machista. Não, eu sou feminista. Na vida da igreja não pode ter nem machismo, nem feminismo. Não pode ter. Porque a Bíblia está ensinando para nós. Qual que é a nossa... O que vale para nós? O que vale para você, irmão? O que vale para mim? É o que a palavra está falando que vale. A nossa cultura está na Bíblia. Sim, eu estou lembrando aqui de 1 Coríntios, quando nós estudamos 1 Coríntios, no capítulo 11, nós vimos, foram várias mensagens nos ajudando a respeito disso. Nós precisamos aprender a nos esvaziar da cultura humana. Se um dia o Senhor quiser usar alguma coisa da cultura humana, tem que ser pelo princípio da morte e da ressurreição. Se Ele quiser usar, que às vezes nós estamos edificando a igreja, mas com a nossa inteligência humana.
João capítulo 3, eu não sei se vai dar tempo, mas João capítulo 3, Nicodemos encontrou o Senhor Jesus e o Senhor falou: Nicodemos, para você entrar na cultura do reino, fazer parte da nova criação, tá certo? Você vai ter que nascer de novo. Capítulo 3 de João. Você vai ter que nascer de novo. Fala assim, olha, versículo 3 fala: a isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? A compreensão humana, terrenal, racional, material, não compreende a questão do novo nascimento. Aí Jesus respondeu: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Aí está mostrando que o que nasce do Espírito, ele segue o Espírito. Ele é guiado pelo Espírito. Aí no versículo 9 fala assim: então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos, testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Em se tratando de coisas terrenas não me credes? Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. Aí o Senhor acabou de confundi-lo, né? Que o Senhor agora que usou uma linguagem totalmente divina. Agora ele ficou muito perdido, porque o Nicodemos era um homem aparentemente correto, experiente pela idade, mas ele não conhecia as coisas celestiais. Aí o Senhor veio mostrar para ele: olha, Nicodemos, só tem um jeito de você fazer parte da nova criação. Você precisa nascer da água e do Espírito. E nascer de novo aqui, irmão, no seu texto original, é nascer do alto, nascer do céu, nascer de Deus. Quando nós cremos e fomos batizados, nós nascemos do alto. Inclusive eu quero dizer, se tiver algum irmão aqui, ou irmã, que já creu no Senhor, já invocou o nome do Senhor, já confessou o Senhor Jesus como Salvador, e ainda não foi batizado, seu nascimento está assim, incompleto. Só quem nasce da água e do Espírito, nasce do alto. E quando nasce do alto, o viver precisa mudar. O viver não pode ser mais o mesmo. A nossa busca tem que mudar. A nossa cultura tem que mudar. Os nossos costumes têm que mudar. Nós precisamos ter o costume, irmão, de reunir. Isso é um costume, tem que ter esse costume de reunir. Você não pode achar pesado reunir 3 vezes por semana e de vez em quando 4. Você não pode achar pesado isso. Tem irmão que reúne 1 vez por semana. E acha que está muito. Olha, irmão, nessa nova cultura, nesse novo nascimento que você teve, você tem que reunir todas as reuniões da igreja. Irmão, mas é assim, é assado, irmão, ore a Deus. O Senhor é o seu pastor e nada te faltará, é o que eu posso falar para você. Eu só posso consolar você com esse versículo do Salmo 23. Eu não sei quantos leões você vai pegar, quantos leões você vai matar para chegar aqui na reunião. Eu não sei, cada um tem a sua dificuldade, cada um tem seu leão, cada um tem seu behemote, seu leviatã, mas nós temos que vencer esse negócio aí, gente. Quando Paulo fala lá para os hebreus, não deixar de congregar como é costume, olha aí, costume é o mesmo que seguir uma outra cultura, a cultura de que não precisa reunir. Isso é uma cultura que não vem do alto. E às vezes nós falamos assim, mas é porque é caro, irmão, mas quando a gente vai ver direitinho, a gente gasta um monte de dinheiro, com um monte de coisa, que é desnecessário. Para quem está pensando em reinar, é desnecessário. Às vezes nós chegamos, nossa, meu irmão, eu estou muito cansado. Mas aí se acender a churrasqueira, meu amigo, se acender a churrasqueira, o cansaço nosso, irmão, é um cansaço, muitas vezes,
Na maioria das vezes ele pode ser vencido, porque o corpo dessa morte, nós vamos escravizar ele. E um bom lugar para escravizar o corpo da morte é numa reunião de oração. Você tem uma reunião que estraga o corpo humano caído, é reunião de oração. É a nossa cultura, gente, reunião de oração. Quando é que ela nasceu? Atos capítulo 1. Começou ali em Atos capítulo 1, essa cultura de reunir para orar. A cultura de reunir para estudar a Bíblia, que nós estamos fazendo sábado. É a cultura de reunir para partir o pão. É a cultura de reunir na casa dos irmãos. É a nossa cultura, é a cultura da nova criação. Então nós nascemos do alto, nascemos do Espírito, entramos no reino de Deus, e assim nós precisamos viver uma nova cultura, que é a cultura do Espírito. E nessa cultura do Espírito não é uma questão de regra, não é uma questão de religião, mas é uma questão de ser um com o Espírito e ser guiado por Ele. Essa é a nossa cultura, porque o homem natural não entende as coisas do Espírito, mas o homem espiritual, ele entende, ele discerne todas as coisas, porque ele conhece a mente de Cristo. O homem natural conhece a mente de Cristo. E quando fala dessa nova cultura, eu separei 3 pontos aqui, já vou estar encerrando às 9, eu vou parar, tá, irmãos? Pode ficar tranquilo. Às 9 eu vou parar. Eu tenho que lembrar que nós precisamos valorizar 2 coisas principais quando o assunto, senão não podemos abrir mão e já sofre ameaças nos nossos dias. Primeiro é a palavra, a Bíblia. E quando fala a palavra, tanto a Bíblia, que é a palavra Logos, quanto os livros, que são as palavras proféticas. Nós não podemos abrir mão. Tá certo? Segundo, é o que foi falado na semana passada, a bênção de Abraão chegou a nós. E que não é prosperidade, é o Espírito prometido. Então nós precisamos aprender a comer a palavra e também liberar o Espírito, ou exercitar o Espírito. E como se faz isso? Invocando o nome do Senhor. Exercitar o Espírito, invocar o nome do Senhor. Exercitar o Espírito, orar. Como que eu posso exercitar o Espírito? Orar. O que é orar? É ter comunhão com Deus, é falar com Deus. De preferência, audivelmente. E para você ter mais liberdade, faça isso às vezes sozinho ou sozinha. Mas precisa aprender a orar. Eu acredito que tem crente hoje que não ora. Passa o dia inteiro sem orar. Depois nós temos, com relação à palavra, ruminar a palavra, ler a palavra, meditar na palavra. Paulo falou para Timóteo, medita essas coisas. Então nós temos que meditar na palavra. Ler os livros que são para nossa ajuda hoje. Nós temos tantos recursos. Louvar, botar hino para você cantar em casa. Irmão, estou falando de coisas básicas, mas que nos leva para o Espírito. Às vezes nós não sabemos cantar os hinos da igreja. Na nossa casa tem que ter hino, irmãs. Eu peço vocês encarecidamente. Põe os hinos lá na sua casa. Põe os hinos lá. Santifica a sua casa em nome de Jesus. Aí nós temos um outro. Então a Bíblia, o Espírito. Eu já falei da palavra profético. E com relação a praticar essa nova cultura, eu quero também dar 3 exemplos. Primeiro foi citado essa semana. Josué e Caleb. 2 homens de fé. Que enquanto estavam os 10 espias infamando a terra, falando mal da boa terra de Canaã, esses 2 homens se levantaram e falaram: olha, nós temos que crer na palavra de Deus. Nós vamos subir, nós vamos vencer, porque Deus falou. É a questão de crer no falar profético, que às vezes é um negócio difícil de acreditar no falar profético, porque o que os 10 espias falaram, não era mentira, era? Mas não era o que Deus estava falando. Agora Josué e Caleb, eles sabem que o reino não é questão de fé. E por fé a gente consegue vencer. Por fé nós podemos prosseguir. Agora, irmãos, ficar infamando é um negócio que nós temos que tratar com o nosso coração. Que às vezes, sabe o que nós fazemos com o nosso, por exemplo, com a igreja? Às vezes nós infamamos a igreja. Infamar aqui é falar mal, como os 10 espias. Infamamos os irmãos que nos lideram, cuidam de nós.
Isso seja em qualquer nível, desde os irmãos responsáveis, a nível de grupo familiar, a nível de serviço, a nível de rede de cuidado. Às vezes nós botamos defeitos na igreja. Isso é o mesmo que os 10 espias fizeram. Infamaram. Irmão, nós temos que olhar para a igreja, para qualquer um na igreja, qualquer irmão, qualquer irmã, nós temos que ver nos irmãos uma igreja gloriosa. Nós não podemos falar mal da igreja. Nós não podemos dar notas para a igreja. Se for nota alta, pode. Nota alta, pode. 100%. Agora, se for dar nota para depreciar, invoca o nome do Senhor nessa hora. Quando você estiver prestes para colocar assim na igreja, não, a igreja é, aí você invoca o nome do Senhor. Não continue falando não, invoca na hora. E com relação ao último item aqui, ó Senhor Jesus, como eu gostaria de estar falando mais, mas não posso. Ó Senhor Jesus, eu vou parar aqui, irmão, vamos levantar, vamos orar, eu não vou continuar não, acho que está bom, o tempo já deu, se o Senhor nos permitir, amanhã depois da mutualidade a gente conclui. Tá, amém. Senhor Jesus, tem misericórdia de nós, o Senhor nos fez nova criação, e nós queremos viver como tal, mas só pode ver no nosso viver, Senhor, porque o Senhor é luz, e prescruta todo o nosso ser, e tem andado conosco, e tem nos visto diariamente, e sabe que ainda nós não procedemos de acordo com a sua nova criação. Senhor, mas nessa noite pedimos perdão ao Senhor, que o Senhor possa trabalhar a cultura divina em nós, e nos levar a olhar mais para o alto, pagar um preço para poder buscar as coisas lá do alto, pensar nas coisas lá do alto, e servir aqui na terra com os olhos no céu. O Senhor lembra de cada irmão nessa noite, de cada irmã, de cada jovem, cada adolescente, cada criança, cada um que está aqui nessa noite, os que não puderam estar aqui. Senhor, tenha misericórdia de nós. Queremos ser essa guerreira que coopera com o Senhor. Queremos fazer parte dessa falange de mensageiras que leva o teu evangelho. Ó Senhor, venha fortalecer a tua igreja. Senhor Jesus, queremos ser de fato a nova criação. Aleluia. Irmão, pode assentar, eu vou dar a última aviso que o Bruno pediu, sobre dízimos e ofertas. Quero encorajar os irmãos a também pensar nesse assunto com uma mente celestial. Quando o assunto é, também que esse é um assunto muito terreno, mas o Senhor quer transformar esse assunto terreno num assunto celestial. Então, os dízimos é uma maneira de nós conectarmos a nossa vida financeira com o céu. Conectar a nossa vida humana com a esfera celestial. Dízimos e ofertas. Lembrando os irmãos que nós estamos para concluir uma etapa aqui do prédio do Ministério Infantil. Já estamos um pouquinho atrasados, mas eu creio que no mês de janeiro, que agora entra o mês de dezembro, já é mais complicado. Aí para muita coisa. Mas eu creio que no mês de janeiro nós já vamos estar com o prédio aqui, incluindo a cozinha toda pronta. E a gente tem que orar para a pandemia ir embora e não voltar mais, para até mesmo nós voltarmos ao funcionamento dos nossos almoços aqui aos domingos. Então eu quero encorajar os irmãos a não esquecer da oferta, aquela oferta sacrifício, é aquela que você se sacrifica para poder trazer ela aqui para a gente poder melhorar aqui nosso ambiente, amém? E dízimo é honra ao Senhor, é a gente falar, Senhor, de tudo que o Senhor me deu, eu sou muito grato a Ti, eu vou te devolver a primeira parte, não é a última não, a primeira parte. Quando nós fazemos isso, nós agradamos a Deus, e o Senhor, por causa disso, Ele abençoa a nossa vida, e não só financeiramente, abençoa em todos os sentidos, porque Deus nos ama e quer o nosso bem, mas Ele sabe que isso aí também é uma coisa que nos prende muito, a questão de dinheiro. Dinheiro, irmão, é uma coisa que prende, faz a gente odiar uns aos outros, faz a gente brigar, faz a gente nos dividir, o dinheiro faz a gente criticar, o dinheiro faz a gente matar, e o dinheiro faz a gente roubar também. O dinheiro nos leva para a injustiça,
Como nos livrar disso aí? O Senhor nos deu esse caminho. Ofertar. Quando você oferta, você desarma o tentador. Amém? Amanhã às 9 horas estaremos aqui para juntos celebrarmos essa festa ao Senhor. O Senhor é digno. Jesus é o Senhor. Amém.